E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bora DCcast, o seu podcast onde falamos de como as empresas realmente estão aplicando inteligência artificial. Eu sou Davi Panduro e no episódio de hoje teremos um assunto muito fascinante, que é inteligência artificial na segurança e processos. E para desvendar esse assunto, hoje temos conosco dois convidados sumamente especiais que vêm com toda a expertise que eles têm para nos ajudar nesses assuntos. Então, temos Felipe Ferraz, CTO da BidWeb, e Luiz Rosselli, Product Manager na Avantia. Isso. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui. E, por favor, comecemos sabendo de vocês, sua trajetória profissional, sua jornada. Por favor, a bola está com vocês. Legal, posso começar. Primeiro, agradecer o convite, né? Muito feliz de estar participando desse momento hoje. Eu sou formado em administração na UFPE e aí tenho formação também em Product Management pela PM3, com a escola de produtos bem renomeada aqui no Brasil. E aí, como fui parar em tecnologia, né? Eu não sei se vocês conhecem, tem um movimento Empresa Júnior na época de faculdade, né? E aí é um movimento que tenta facilitar o jovem, né, com o mercado, né? Então, é um movimento de empreendedorismo muito bacana para o pessoal que está na graduação e quer buscar algo diferente. E aí eu fui atrás de uma empresa júnior do Sim, né, que se chama CIT. Fiz o processo seletivo e passei lá. E aí foi uma grande escola para mim em relação a conhecimentos de software e também de design, né? Design também é algo que eu uso muito no meu dia a dia. Então, para mim foi crucial estar passando por isso. Depois disso, o legal também da empresa júnior é que ela faz uma ponte muito legal com as empresas do Porto Digital, né? Que passam a olhar até para o aluno de forma diferente. E aí eu saí de lá direto para a Avantia, comecei como estagiário na parte de gestão de produto, né? Depois virei analista e hoje atuo como PM num produto que se chama WeCloud, que é um produto de vídeo monitoramento usando gravações em nuvem, né? Onde a gente usa a inteligência artificial nessas câmeras. E sou o PO do time de analíticos, que cuido de assumir esse time há mais ou menos 1 ano e meio. E aí estou em quase todos os projetos da Avantia, né, que estão usando inteligência artificial. No caso da WeSafer, que é a startup da Avantia, né, a gente teve essa mudança estratégica dentro da empresa. E aí, de forma geral, estou trabalhando com produto há mais ou menos uns 4 anos e meio, 5 anos. Perfeito, Luiz. Felipe? Bem, primeiro também obrigado pelo convite, Davi, da gente estar aqui. Meu nome é Felipe Ferraz, né? Como você mencionou, eu sou CTO hoje da BidWeb. Um pouco diferente aí minha carreira do amigo, né, do Luiz. Eu sempre tive na área de computação, tá? Eu sou formado, né, pela Universidade Católica, fiz mestrado e doutorado no Centro de Informática, meio que sempre nessa área ali, envolto com segurança, arquitetura de software e etc. Eu já estou aqui no Porto Digital há uns quase bons 20 anos, tá? Se delatou a idade. Até jovem, desde exatamente. os começos 10, né? Então... por aí, né? Dos 15, né? Dos 15. Eu comecei jovem aprendiz, tá? Sim. Então, comecei aqui bem novinho. Perfeito. Eu trabalhei durante um bom tempo no Cesa, tá? Dentro do Cesa, tanto atuei com desenvolvimento de software, com arquitetura, com cloud, com a aceleradora que tem no Cesar, né, que é o Cesar Labs, que hoje virou o Cesar Ventures. Fui um dos pioneiros, junto com a Cesar School, tá? Fui coordenador do doutorado, fui professor do mestrado da Cesar School, sempre muito nessa área aí de segurança, da arquitetura. E hoje eu estou num desafio, né, aqui na BidWeb, que está muito relacionado a começar a liderar uma área de engenharia, né? A BidWeb é uma empresa de mais de 20 anos aí de existência, né? Trabalhando com cibersegurança, mas com cibersegurança na ponta. Então, a gente revende muito produto, operacionaliza e instala muito produto. E aí também nasceu, né, uma natural tendência da gente ter alguma coisa interna que agregue valor a esse produto, a esses produtos que a gente entrega, né, na ponta. Isso significa criar uma peça de software. Sim. E aí, qualquer peça de software que você for criar hoje em dia vai ter alguma coisa de inteligência artificial. E talvez o mais legal, né, relacionado à segurança da informação, né, que casa bastante com software, é que você tem a oportunidade de aplicar contextos de inteligência artificial em diferentes camadas, de diferentes formas, para você agregar, tá, com segurança da informação. Seja você trazendo a informação de uma forma mais
inteligível, certo? Mudando a forma como eu apresento uma informação usando um LLM para melhor apresentar para um público executivo, para um público técnico ou para o operacional, a depender. Pode ser uma coisa extremamente aplicada, na ponta. Identificar um ataque baseado numa coisa, sabe, bem de baixo nível da camada do protocolo de rede. Então, tem oportunidade em todas as áreas e aí eu estou, né, nessa missão de liderar a equipe de engenharia da BidWeb na construção de um produto que usa muita inteligência artificial. Perfeito, Felipe. Eu me lembro de você em 2017, lá no César, inclusive. Agora, vamos falar um pouquinho sobre aplicações práticas de inteligência artificial. Avantia, inclusive é curioso e uma curiosidade amena, essa aqui que temos o caso de aplicar segurança, tanto física quanto digital. Então, começamos falando sobre as aplicações práticas que temos dentro da Avantia. Legal. Na parte de segurança, né, a gente usa em diferentes contextos, né? A gente tem uma gama de analíticos que eu gosto de citar bastante, que o importante é estar entendendo a dor do cliente para estar agindo de forma concisa e realmente no problema. Mas aí na parte de segurança, a gente trabalha muito na parte de segurança patrimonial, segurança física, segurança do trabalho. E agora também a gente está entrando mais na parte de processos. Então, como a gente pode otimizar processos das empresas usando IA. E aí é um mercado que a gente vê muito espaço para crescimento, né, dentro da Avantia. A gente começou com um projeto que é bem bacana da Azul, né? Então, como a gente usa IA dentro da Azul Linhas Aéreas, né? E aí, nessa questão da Azul, é um projeto bem bacana. A gente atua no aeroporto de Viracopos, lá em Campinas. Então, começou um projeto com 26 câmeras. Hoje, a gente conta com 40 câmeras dentro do projeto. E aí, a gente monitora todos os eventos que acontecem abaixo da asa do avião, né? E aí, esses eventos são desde quando o avião ele faz o desembarque ou o embarque. Sim. Então, é entre o ciclo dele pousar e realmente ir para o próximo voo, né? E aí a gente monitora dentro dessa questão do Azul desde a pessoa responsável por fazer a baliza do avião. Então, quando ele chegou na área específica perto do avião para fazer a baliza, quando ele saiu, quando chegou o combustível de gasolina, quando esse combustível saiu, quando chegou a ponte que conecta na aeronave, quando ela também saiu. E aí também as questões de catering, que é um processo que eles chamam de reabastecimento do avião, na parte de alimentação. Então, quando esse processo aconteceu. E aí é muito legal porque a gente vem ajudando bastante a Azul nisso, em relação à performance deles, né? Porque a ideia é que a gente torne cada vez mais performático esse ciclo entre o pouso e a próxima decolagem, né? Porque para eles é muito ruim ter perdas de dinheiro, né, financeiro em relação à aeronave em solo parado. Então, isso traz um custo muito grande para eles, né? E aí a gente disponibiliza isso tudo para uma plataforma web e eles fazem toda a questão do monitoramento desses dados, né? Então, a questão de gerenciamento dos dados é com ele. A gente disponibiliza os eventos que são monitorados, né? E a gente envia tanto a imagem para eles como o vídeo, evidência daquilo. Uhum. E eles, dentro da operação deles, fazem todo o gerenciamento, né? Então, a gente monitora isso 24 horas por 7 dias na semana, né? E dá uma ajudada muito grande neles em relação à sua otimização dos processos. E aí, na parte de segurança, como eu falei, a gente atua muito na parte de segurança patrimonial, né? Que a gente tem como grandes clientes. A gente foca mais no público B2B, né? Então, a gente vende mais para empresas, mas também a gente vende para clientes finais. E aí a Avantia, ela foca tanto em projetos públicos como privados. Eu estou mais voltado para a área privada, né? E aí, nessa questão de segurança patrimonial, a gente trabalha com grandes condomínios. Então, condomínios de grande porte, que tem muitos moradores. E também empresas grandes, né? E aí a gente usa, de novo, uma série de analíticos para estar ajudando esse monitoramento. Então, analítico de movimento em área suspeita, né? Para a pessoa estar vendo na calçada do prédio um movimento suspeito pela noite. Um analítico de abandono de posto, né, que mensura quando o porteiro, sei lá, saiu da área de interesse que era para ele ficar. Um analítico de cruzamento de linha, que a gente traça uma linha na câmera, né, a gente usa isso muito em condomínio, na parte de muro de condomínio, e alguma pessoa tenta atravessar esse muro, né? Então, a gente detecta isso. Então, tem vários cases bem legais que a gente traz. Na parte de segurança do trabalho, a gente trabalha muito na parte de EPI, né, de equipamento individual de proteção. Então, detecção de capacete, detecção de luva, bot e por aí vai, muito na parte de indústria. E é interessante que há 2 meses atrás, mais ou menos, eu visitei um prospect nosso, né, uma pessoa que estava para fechar assim, que era um atacado. E aí a gente estava com o coordenador de CFTV, né, que estava vendo as câmeras de segurança e por aí vai. E o cara, quando eu estava vendo a câmera, viu um rapaz cortando, usando uma máquina de cortar carne sem luva nenhuma, sem proteção nenhuma, né? Uhum. E aí a gente viu como funciona o processo sem nenhuma inteligência por trás disso.
Então, foi um caso que esse coordenador teve que ligar para o gerente da área, esse gerente teve que entrar em contato com o cara que estava cortando a carne, né? E todo esse processo demorou quase uns 10 minutos. Sim. E aí a gente viu como o uso de IA vai estar facilitando essa questão de proteção, né? Dentro dessa questão de proteção dos colaboradores. E aí outro case legal também nessa parte de segurança física, que a gente atua mais voltado para a parte até de saúde, né? A gente tem um projeto bem legal que é lá num asilo de Curitiba, um asilo de luxo, onde a gente detecta a queda de idosos. Então, a partir do momento que tem uma queda de um idoso, a gente informa para os enfermeiros e eles tratam esses eventos, né? E aí, essa questão de transmitir informação para os nossos clientes, a gente tem duas maneiras de fazer isso. Ou o cliente ele pode estar contratando a nossa central de monitoramento, né? Que aí ele vai estar recebendo a tratativa do alerta, então o operador vai estar vendo, recebe o alerta, né, pela Magic Box, com a tecnologia nossa que processa o analítico e realmente classifica se aquilo foi um evento gerado, se é um evento verdadeiro, né? E aí o atendente também classifica isso, se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele já trata esses eventos como ligando para a polícia ou entrando com o responsável da empresa, né? E aí também a gente tem plataformas web e mobile, caso o cliente não vá para esse lado e queira usar por conta própria. E ele recebe a notificação cada vez que acontece algum evento e ele consegue estar vendo o vídeo e evidência daquele evento, né? Então, a pessoa que está em casa, teve um muro da casa dela invadida por alguém, ela recebe a notificação, né, no aplicativo e consegue estar vendo o vídeo e evidência para estar tomando as devidas decisões, né? Então, acho que a gente tem uns casos de uso bem bacana hoje usando IA, dando essa parte de segurança e processos também. Perfeito. Eu ia perguntar sobre, na parte de processos e na parte de monitoramento, que você me mencionava que fazem toda a vigilância Isso. debaixo da asa. Então, mas você não faz nenhuma análise. Isso. A análise fica com o cliente mesmo. Isso. Né? Porque a dor da Azul Enli era coletar essa grande quantidade de dados. Então, eles não queriam estar disponibilizando pessoas para estar fazendo esse trabalho manual. Para eles, vale muito mais a pena estar botando uma pessoa para tá trabalhando em algo que gere valor. Então, a gente manda esses dados para eles, né? Monitora todos esses dados, eles recebem pela nossa plataforma web, e eles têm todo o cronograma dentro de operações deles, dos voos em si, né? E aí, com isso, eles tomam as devidas decisões se esse voo aqui vai atrasar, o que é que a gente vai fazer, e por aí vai. Então, a gente não alerta, por exemplo, o caminhão de combustível está atrasado 5 minutos. Não, a gente manda o evento para eles e eles gerenciam todos esses dados e tomam as devidas decisões, né? A dor deles em si era ter muita dificuldade para estar colhendo esses dados. Sim, perfeito. Visão computacional de ponta aí. Exatamente. Perfeito. Felipe, me conte agora sobre as inovações da BitWeb. Legal. Acho que foi super legal o contexto aí que o amigo Luiz trouxe. Porque se eu fosse resumir muito o que ele está falando de segurança, né? Mas segurança de uma forma estratégica. Né? Quando ele fala, eu tenho uma câmera, a dor da Azul, não era disponibilizar uma pessoa, era ter a informação e tomar uma decisão inteligente. Tá? E a gente, é dentro dessa linha daí que a gente tem apostado, né? dentro da BitWeb, tá? E eu acredito que é o que está começando a fazer mais sentido hoje em dia. Porque você trabalhar com segurança, você tem uma perspectiva de trabalhar com diversas camadas. Existe um conceito de segurança da informação chamado segurança em profundidade. Tá? Então, se você pegar um sistema, e aí para o sistema eu estou falando de uma coisa bem mais ampla, não só o sistema do computador, tá? Sim. Mas como, pegando o caso aí do Luiz, né? A gente tem desde a preocupação na hora que eu estou descarregando, que vai para um site web, que eu me conecto com esse site, eu gero informação, etc. Então, tudo aqui são camadas, né? Sim. Que precisam de preocupações de segurança. Então, a segurança traz muito isso. Eu tenho várias camadas. Eu preciso de pessoas que sabem de todas as camadas, de como operacionalizar. Não, mas eu tenho ativos que cuidam de segurança em todo esse canto. Seja um firewall de borda, seja um antivírus, seja um anti-DDoS, enfim. Em cada camadinha dessa tem uma oportunidade de segurança que podem ser exploradas. E o que a gente tem entendido muito é que, uma vez que os ativos de segurança já existem, a gente tem trabalhado na linha de coletar essas informações, usando IA para processar isso, em alguns pontos usando IA, outros pontos usando o nosso ambiente de MDR, que é parecido com o SOC, né, de monitoramento,
para gerar informações cada vez mais estratégicas e mais inteligentes. Porque hoje em dia não me adianta mais dizer para o cliente, na ponta, olha, você está sofrendo um ataque de DDoS, ou o cara está tentando fazer uma SQL injection no seu código. A gente tem como monitorar isso tudo. Mas aí, se eu entrego para o cliente, tá, que eu que estou levando uma solução que monitora isso, poxa, ele já está me dizendo, eu preciso de ajuda para fazer isso. Eu não posso entregar a ele para tomar a decisão. Então, a gente encapsula esses 20 anos de experiência da BID, tá, num pacote para entregar, né, segurança de uma forma estratégica e inteligente, né, extremamente com estratégia. Acho que o ponto fundamental é esse do discurso. Perfeito. E dentro dessas inovações, dentro dessas aplicações, me contem alguns benefícios tangíveis que vocês detectaram. Cara, tem diversos aspectos, né? Eu gosto de dizer que segurança é um seguro de saúde, né? Ou seguro de carro. Exatamente, porque você tem que avaliar ou mensurar sobre efeitos que não aconteceram. Exatamente. Né? E aí você termina, obviamente, dando mais valor quando você precisa. Tá, Exatamente. Você pensa, poxa, eu não fiz o seguro do carro, eu não paguei meu plano de saúde em dia, mas eu precisei, paguei um valor, passei por um aperto, etc. Aí você vai, né? Você traz... Segurança da informação tem a mesma coisa. Então, uma dificuldade que eu acredito que todo profissional da área de segurança da informação, seja patrimonial, ou seja de software, ou de cloud, ou de nuvem, do que for, que ele percebe os clientes vêm pela dor, tá? Então, ele mencionou isso, o que ele fez super legal, porque dá para entender bem isso. Ele fez, olha, a Azul tem um problema, ela identifica que quanto mais tempo ela perde em solo, ela perde dinheiro. Então, como é que eu faço para otimizar isso? Bom, é uma aplicação, né? Olhando para uma tecnologia com segurança patrimonial para resolver isso. É o mesmo caso, a gente atende clientes e escuta, né, histórias das pessoas dizendo, olha, eu preciso de segurança da informação. Aí a gente vai lá, vai entender o que a pessoa precisa. Aí a gente manda uma proposta, desenha uma arquitetura, um valor, etc. Enfim, entrega. Aí a pessoa não enxerga valor. Sim. Porque ela só vem pela dor. Se ela tiver sofrido um ataque, aí ela volta, vai dizer, bicho, eu sofri um ataque. Me ajuda a corrigir e ainda reluta e agora? E se eu não quiser mais sofrer, tá? Disso. E o que a gente tem visto hoje, né, de todo mundo que está acompanhando aí o podcast, está familiarizado com isso, que as pessoas olham para a oportunidade, para inteligência artificial como a maior oportunidade do momento. Sim. Né? Não é o grande boom do que está acontecendo. Mas eu diria que inteligência artificial é a maior oportunidade porque ela traz novas opções, novas funcionalidades, novos produtos, novos mercados, novos estudos, né? Melhora produtos, mercados que já existem, né? Cria e melhora. Mas tem duas grandes áreas, puxando a sardinha um pouquinho para meu lado, para minha área aí mais de atuação, que, por não serem a bola da vez, são as duas áreas tão importantes quanto a inteligência artificial, que é ambiente de computação em nuvem e ambiente e medidas de segurança da informação e arquitetura de segurança da informação. E eu não quero nem tocar no ponto de entrada legal, de LGPD, de onde é que está armazenado o meu dado, nada do gênero. Mas veja, hoje em dia a gente usa o nosso amigo ChatGPT para absolutamente tudo, certo? Sim. E ele só está aumentando a quantidade de coisas que ele faz, né? Antigamente você só mandava prompts, agora ele gera textos, agora você conversa. Eu acho que é claro para todo mundo que em algum momento o ChatGPT vai dizer, cara, faz o seguinte, me dê acesso à sua conta bancária. Ou à sua conta de investimento. Porque eu vou analisar os padrões e eu já vou lhe sugerir qual é o melhor compra que você pode fazer. Deve existir uma inteligência artificial que faz algo parecido com isso, certo? E aí, como é que está a segurança desse troço? Como é que é feito o acesso
Como é que eu vou garantir o acesso de uma aplicação A para uma aplicação B, que é do meu banco, ou que cuida da forma como os aviões pousam, né? Eu não lembro qual é o aeroporto, mas acho que de Dulles, nos Estados Unidos, 90% dos voos pousam sozinhos. Botam sensores aqui na ponta, inteligência artificial, entendendo, manda mensagem para o avião, sei lá, acelera, desacelera, sobe, desce, enfim, faz esse tipo de coisa aqui. E o que é que acontece se eu hackear um negócio desse? Exatamente. Se eu fizer um ataque num negócio desse, tá? Se eu cortar a imagem na hora, o que é que acontece? Então, segurança começa a gerar essas outras... esses outros impactos e a gente mal percebe, tá? Eu estava dando uma palestra semana passada, quarta-feira, num evento, e aí eu estava falando sobre segurança em nuvem e tal, não sei o que. A pessoa, poxa, mas segurança em nuvem? Só minha aplicação já é segura, você já está na nuvem, enfim. Então, uma conversa com relação a isso. Eu falei, galera, pessoal, eu vou só trazer porque é tão importante isso. Eu abri o computador, eu vou pegar o primeiro exemplo de qual é o tamanho do mercado de inteligência artificial. Aí você bota lá, né? Tamanho do mercado de inteligência artificial. 60 bilhões no ano, até o ano de 2025... 50 milhões por minuto, enfim, tem aqueles números assombrosos que todo mundo conhece, certo? Se você fizer a mesma pesquisa trocando inteligência artificial por segurança da informação ou por computação em nuvem, o número é muito parecido. Logo, é um troço que tem um impacto gigante dentro da área da gente. E quanto mais você investe, né, em novas opções, novas formas, na prática o que está acontecendo é que você está garantindo a existência, né, e essa melhoria de todas essas coisas que a IA vem trazendo aí para a gente. Sim, você mencionou muito bem os benefícios e já mencionando os desafios também, né? Porque não tem como você fugir de falar de benefícios e os desafios também. Sim. Me conte um pouco, Luiz, sobre como está encarando isso a Bantia. Legal. Benefício, a gente traz o primeiro, que é o que todo mundo pensa de cara, né? Que é o financeiro. Sim. Então, a ideia de estar usando inteligência artificial nos processos, também na segurança, principalmente da segurança em si, né, é justamente para estar protegendo os ativos dos nossos clientes. Então, tem clientes nossos que a gente já conseguiu ter uma economia de ativos de dezenas de milhões, justamente pegando uma pessoa que está pulando um muro e está fazendo as tratativas em cima disso. Né? Então, eu gosto, Davi, de estar trazendo um conceito de segurança ativa para o meu cliente. Né? Então, uma segurança em tempo real. Hoje, por exemplo, se sei lá, acontece algum assalto num prédio, numa casa e por aí vai, se uma pessoa não usa nada, né? Então, digamos, ela vai ver esse assalto no outro dia, né? Então, vai ter que ir para lá, ver no outro dia, vai ter que procurar a gravação, e aí procurar essa gravação tem que estar atrás do DVR, que é onde fica armazenando essas gravações. Muita gente aqui, principalmente no Brasil, não sabe nem a senha do DVR. Aí fica até o desafio pessoal de casa, se sabe a senha do DVR do prédio de vocês. Né? E aí não sabe essa senha do DVR, até conseguir entrar em contato com a empresa que faz o CFTV demora, até achar a gravação, até entrar em contato com a polícia. Então, só de falar eu já cansei, né? E aí a ideia é essa, que a pessoa em tempo real consiga estar fazendo as devidas tratativas quando algum sinistro acontece, né? E aí a gente, de novo, nessa parte de processo para Azul, o que a gente gera muito também com a inteligência artificial é potencializar as pessoas dentro disso, né? Então, eu não quero, por exemplo, que a minha solução substitua o porteiro. De jeito nenhum. Eu quero que esse cara seja potencializado, porque ele não vai conseguir estar vendo 20 câmeras ao mesmo tempo, tá vendo por uma hora, vendo exatamente tudo o que aconteceu e pegando todos aqueles eventos importantes. Sim. Então, eu quero que aquela pessoa realmente foque só nos eventos gerados, sabe? Foque só em coisas que realmente são importantes para ele atuar em cima disso. Então, o intuito não é estar substituindo as pessoas também nesse processo, né? Como o caso da Azul. A Azul, a dor deles era essa. Eles não queriam estar botando pessoas para estar monitorando todos esses dados manualmente, porque eles acreditavam que essas pessoas podiam estar gerando muito mais valor em outras áreas de negócio da empresa, né? Então, a gente tem esses benefícios claros para o cliente, né? Acho que tanto esse sentimento de segurança é muito legal que tu falou de plano de saúde, né? Porque o cara sente quando acontece um assalto, né? A pessoa fala, mas para que eu vou atrás disso agora? Eu nunca sou assaltado. Aí, quando acontece alguma coisa, vai atrás, né? E aí, esse sentimento de conseguir ser um agente ativo na segurança dele, né? Não só passivos, não só tendo que ir atrás depois que aconteceu os eventos, indo atrás das devidas preocupações, né?
E acho que é muito disso, de estar trazendo inteligência tanto para o negócio como para a segurança do cara, para ele conseguir ser mais efetivo nas decisões dele. Perfeito. Eu poderia mencionar também que dentro da segurança cibernética é muito importante tanto a velocidade quanto a precisão, né? E a inteligência artificial está revolucionando esse campo porque justamente permite que a gente tenha essas detecções em tempo real e gerar ação no mesmo tempo. Como, digamos, inteligência artificial, por meio de algoritmos avançados, consegue analisar grandes volumes de dados e detectar alguns padrões suspeitos antes mesmo de se tornarem ameaças ou ataques reais, né? E isso aqui não melhora simplesmente os sistemas, sino que traz consigo um benefício muito importante, que é a redução de custos. E que isso para os clientes, né? E isso se existe um sistema, tem que ter um porquê. E o porquê para ser aplicado para as empresas, um dos porquês é redução de custos. Sim. O que opinam vocês disso? Acho que está super alinhado com a grande aplicabilidade, né? De novo, tem uma premissa, né, de segurança, né, que eu já mencionei, chama segurança em profundidade, security in depth, que significa assim, todas as camadas de um sistema você tem um código de segurança. Então, vamos pensar uma coisa bem tradicional. Eu tenho um servidor web, certo? Que tem um sistema operacional, tem um servidor web ali, que seja na nuvem ou que seja dentro do meu data center, enfim, qualquer cenário desse daqui. Numa arquitetura tradicional, né, clássica, eu vou ter pelo menos um firewall na borda, né, que recebe conexões. Esse firewall recebe, manda para um balanceador de carga. Esse balanceador de carga manda para o servidor, que processa alguma coisa e vai para o banco de dados. Tudo isso que eu falei é potencializado por software e sistema operacional, certo? Eu tenho o software do banco de dados, eu tenho o sistema operacional, eu tenho o software que eu construí, eu tenho o software que eu instalo, né? O sistema operacional que eu instalo, o software que eu instalo no meu sistema operacional para rodar, né? O servidor web, Apache, Tomcat, seja lá o que for, né? O Docker e etc. Todos esses caras têm potencial de você não tem o potencial, mas tem a necessidade de preocupações com segurança da informação, e todos eles tratam exatamente do que você acabou de mencionar. Tem uma quantidade enorme de dados. Então, que tem padrões. Digamos que eu construí um sistema e eu estou coletando só o que chega na rede, vê coisa específica, só o que chega na rede do sistema operacional. Isso é uma quantidade de dados enorme, concorda? Isso é uma quantidade de dados enorme que, independente do sistema que seja, eu tenho uma variedade maior de dados que estão chegando, certo? Se eu tenho uma variedade maior, tenho uma velocidade alta dessa chegada dos dados, tenho um volume grande de dados, isso significa que eu consigo ter padrões. Totalmente. E o que fugir do padrão, para um outlier que fugir do padrão, já levanta uma flag para a gente dizendo assim, opa, tem alguma coisa aqui que está um pouquinho atravessada. Uma anomalia aí, né? Uma anomalia aqui interessante. Eu conheço um software super bacana, trabalhei com ele no passado em uma empresa, uma big tech que eu trabalhava, chamado Lacework. O que é que o Lacework faz? Você instala um agent na sua VM, lá no seu sistema operacional, na sua sistema operacional, na VM, Windows, Linux, quer que seja, instala essa VM, o agent lá na VM, e ele captura tudo que chega na interface de rede. Treina um modelo em tempo real, fica recebendo, treinando, deployando, etc. Você usuário acusa o que é falsos positivos, falsos negativos, etc. Ele dá um dashboard para você fazer isso. E, obviamente, o que é que eu estou fazendo? Eu estou treinando um modelo de machine learning, né, supervisionado, para virar um não supervisionado com o tempo, e ele aprende o que é que ele faz, ele me alerta de um request, sabe, de uma conexão que já chegou numa anomalia fora do padrão. Eu classifico aquilo porque é como o Luiz falou, né? Eu não vou tirar a pessoa que monitora, mas eu vou dar mais uma ferramenta para aquela pessoa trabalhar de uma forma mais eficiente. Então eu entendi, poxa, está acontecendo isso aqui. Poxa, chegou um alerta. O que é esse alerta? Vou lá, debugo, entro, vejo no ambiente, detalhe um pouquinho mais, vejo e troco. Veja, estou falando uma coisa super específica. Um agente no sistema operacional. Mas para todas essas outras camadas que eu mencionei, seja no Firewall, na borda, no serverless, no Docker, no não sei o quê, tudo isso aí vai ter uma oportunidade. Então, é um negócio brutal,
sabe? Inteligência artificial é fundamental, segurança é fundamental e não vai Sim. dar para fazer mais segurança da informação sem inteligência artificial. Quem Total. estiver imaginando que não dá para fazer, essa máxima é verdade. Não dá para fazer mais nada hoje em dia sem ter algum componente de IA dentro do meio ambiente. Perfeito. Luiz, alguma apreciação? Eu acho que eu concordo muito com o que o Ferraz falou, né? Acho que com a grande quantidade de dados hoje, a gente consegue, a IA vai estar conseguindo e já consegue hoje fazer uma segurança preditiva, né? Qualquer situação diferente, ela vai estar conseguindo detectar aquilo e tá avisando assim para as pessoas, né? Então, tem casos bem legais na parte de segurança também, que a gente chama de um analítico de vadiagem, que é quando uma pessoa entra em cena e sai e não faz nada, sabe? Então, imagina um cara que ele tá na frente de um portão de um prédio, ele sai, volta, não toma nenhuma atitude, não entra e não segue em frente, sabe? Então, ele vai saindo da visão da câmera e volta, vai saindo e volta. Então, aquilo realmente é algum comportamento que é diferente, né? Não é o comum. E aí, já essa mudança em relação a esse dado, ela já essa questão de segurança preditiva, aí já pode estar avisando esses casos de uso, né? Então, acho muito interessante a fala do Ferraz e esse complemento sobre segurança preditiva. E fala muito sobre a detecção precoce, né? Isso. A detecção precoce. Agora, já que estamos falando sobre segurança e as empresas, frisando um pouquinho mais nos desafios, eu percebi aqui nas falas de que vocês acham que o lado da segurança mesmo é negligenciado? Muitas vezes, já que é algo que pode suceder, pode acontecer, mas ainda não aconteceu e não é algo palpável, é negligenciado muitas vezes? Eu diria que sim e não. Depende, né? Um bom consultor. Como bom consultor, né? Depende. Vamos pensar no framework correto para entregar, para tomar a decisão se é aplicável ou não. Todo mundo tem algum nível de ciência da importância de segurança da informação, certo? Uhum. Seja física, de sistema, seja de aplicativo, de usuário. Acho que todo mundo tem, certo? Porque a partir do primeiro momento que eu sei que eu preciso fechar a porta da minha casa Sim. e que eu não vou estar dizendo para uma pessoa que eu acabei de conhecer qual é a minha senha do banco ou coisa do gênero, eu já tenho uma preocupação com segurança da informação. Seja porque eu estou preocupado com minha conta bancária ou porque a pessoa não vai entrar na minha casa, segurança patrimonial. Então, isso já existe. O que é o sim e não, né, da história, né, das pessoas terem ciência ou não disso, ou darem a devida atenção, eu acho que é porque talvez as pessoas ainda não entendam o quão complexo é isso e o quão vital é isso. Então, eu vou dar um exemplo mais palpável. Todo mundo sabe a importância de senha, né? Você ter senhas, todo mundo fala, qualquer entrevista que você vê na televisão, na internet, que pergunta sobre medida de segurança da informação, alguém vai dizer, troque suas senhas, use senhas fortes, todo mundo já ouviu isso aqui. Sim. Então, é uma mensagem passada muito, muito reforçada, né? Muito, de forma muito direta, e a gente tem essa ciência. Mas eu poderia... Temos aqui no estúdio, pessoal, além de nós três, tem mais 3 pessoas aqui, tá acompanhando a gente, tá todo mundo se sentindo um pouquinho como um mega star nesse momento aqui, né? Tem uma equipe enorme, mas eu aposto que todo mundo já ouviu esse discurso, tá? Mas se eu perguntar qual é a política de geração de senha, vai variar, certo? Entre usar a data de aniversário com mais uma informação, complexas, certo? Mas é uma senha que eu sei mencionar. Eu sei dizer. É um ABC, Y, 1, 2, 3, 4, 7, uma coisa assim, tá? Como é que é a minha política de senha? Eu só sei uma senha. Eu só sei uma senha minha. E toda vez que eu tenho que habilitar o meu cofre de senhas, corre uma lágrima aqui no canto do meu olho, porque eu tenho que sair procurando em outro canto onde é que está essa bonita dessa senha, porque ela tem 128 caracteres. Aí essa senha destrava o meu cofre de senha. Sim. E aí no meu cofre de senha tem as minhas senhas, sei lá, do meu Gmail, dos meus acessos a consoles, etc e tal. Eu não sei nenhuma dessas senhas. Eu não sei nenhuma dessas senhas. Certo? Por que eu não sei? É porque não são palavras.
são normalmente coisas que têm, no mínimo, 64 caracteres e que eu digo, gera uma senha aí aleatória para mim. Não tem o P do perigo de eu conseguir lembrar disso daqui. Para você ver o nível de detalhamento. Então, sim, as pessoas têm noção disso porque eu entendo. Eu tenho que trocar minha senha, não vou dizer minha senha para todo mundo, etc. Isso é uma coisa que já está um pouquinho mais difundido. Mas o quanto você precisa ser profundo, né? Só nesse aspecto, cara, com certeza isso é uma coisa que está além da população. E aí, se eu for falar de um aspecto mais técnico, aí é que o negócio desgringola de forma geral mesmo. Agora, vamos para um assunto que temos muitas vantagens, né? Temos muitas vantagens, mas também temos desafios, e desafios éticos. Como, por exemplo, faço que toda essa vantagem que eu tenho para monitorar e para proteger não se converta, não vire um lance de vigilância invasiva. Já Legal. entrando um pouco nos desafios éticos, né? Legal. Acho que essa questão de segurança, né, no uso de IA, ela tem que estar abraçada com a LGPD, né? Tem que estar andando muito próximo para ela. Então, e acho que com o avanço da tecnologia, cada vez mais vai ter que ter avanço também da LGPD nesse sentido, né? Hoje, a gente tem esse desafio, né, de como a gente vai estar passando a tranquilidade pro nosso cliente, né, que a gente vai estar usando as imagens da câmera dele, né, principalmente em cenários que a gente atende muito condomínio, né? Então, aconteceu alguma área pública do condomínio, um sinistro, um roubo, o que for, como é que a gente consegue estar passando isso realmente para as pessoas, autoridades legais, para estar tendo acesso àquilo, né? E estar explicando também para esses moradores que a gente não está ali para estar reconhecendo eles em si, mas sim estar reconhecendo o evento que aconteceu. Então, é um desafio muito grande. A gente aposta muito na questão de transparência mesmo, né, contratual, e também explicando como vai estar funcionando a tecnologia. Acho que também não tem muito mistério em relação a isso. Acho que o cliente tem que estar por dentro de como vai estar sendo as imagens da câmera dele, como vão estar sendo usadas, né? Deixando claro que não vai ser nada usado para estar fazendo reconhecimento facial, por exemplo, Sim. de alguns e por aí vai. E sim que os dados da câmera vão ser usados apenas dentro do projeto, né, para estar detectando eventuais acontecimentos. E também que não vai ter uma pessoa, por exemplo, que vai estar olhando aquela câmera o tempo todo, né? Que também é um risco quando a gente fala dessa questão de dados. Então, acho que essa questão de dados vai muito da transparência, de estar explicando como a tecnologia vai ser usada, né? Sim. Principalmente para um público que, por exemplo, para um público de cliente final, ele não tem tanto conhecimento técnico. Então, ele vai estar querendo entender aquilo. Então, vamos identificar também como é que vai funcionar aquilo. Então, tem esse cuidado, tanto na parte de contrato como na parte de fala, de explicar como vai estar funcionando, por que está sendo abordado daquela forma e por aí vai. Mas eu acho que com o crescente uso de IA na segurança, com certeza a gente vai ter cada vez mais discussões de como está usando a LGPD em relação a isso, para estar protegendo o usuário final, né? Sim. Veja, do mesmo jeito que eu tenho oportunidades, eu tenho desafios. Né? Exatamente na mesma proporção. Tem infinitas possibilidades, né? Só olhando para segurança e inteligência artificial, ou uso de inteligência artificial para segurança, mas todas elas vêm da quantidade de desafios que existem, né? E aí você tem uma camada aí de desafios técnicos, certo? Tem um desafio super bacana, filosófico, que é aquela premissa de quem controla o controlador, né? Who watches the watchman? Sim. Não, se eu tenho um cara fazendo uma vigilância de um sistema, seja uma vigilância física, ou seja, de um acesso indevido, quem é que está garantindo a segurança daquele cara? Quem é que está garantindo que aquele cara dali não foi? Então, isso já é um desafio que tende a infinito, né? Porque se eu tiver a segurança de um ambiente que é garantida por um cara, como é que eu garanto a segurança desse cara? E como é que eu garanto a segurança desse cara que garante a segurança desse cara, que garante a segurança desse cara de toda a cadeia? Isso é um desafio clássico, né, dentro de segurança da informação, tá? E a gente tem os desafios legais. É muito legal a colocação aí do Luiz, porque isso vai ser a grande discussão do momento, né? A gente está em período aí eleitoral, né? Prefeitos, a gente está vendo cada vez mais política sendo discutida no Brasil como política, né? Como acontece,
mas sempre vai ter menos discussões, né, sobre segurança da informação do ponto de vista legal, jurídico, do que a necessidade aponta. Isso não é uma colocação pejorativa. É um fato. A tecnologia ela anda muito mais rápido do que a política pública e as leis. Então, a tecnologia anda muito rápido, a gente está vendo todo o boom de inteligência artificial acontecendo, de segurança, seja patrimonial, de segurança da informação, do que for, está crescendo, né? E aí você tem também os negócios. Então, uma empresa entende que, poxa, eu consigo ter um negócio, um business, ganhar dinheiro, porque eu estou pegando aquela inteligência daqui, aquela tecnologia, e eu consigo criar um novo negócio. Então, negócios que impactam nas pessoas, junto com tecnologia, eles andam muito próximos. Já política pública, ou política de forma geral, ou legais, jurídicas, etc., eles não acompanham na mesma velocidade. Isso é uma tendência natural. E isso é um grande desafio. Por quê? Porque se esse cara, que é a tecnologia, está crescendo cada vez mais rápido, né? E os negócios são cada vez mais rápidos também, e as pessoas querem usar os negócios porque beneficia elas, se a política pública e as leis não acompanham na mesma velocidade, o que é que vai acontecer? Eu vou chegar num momento, vou fazer uma coisa bem futuro utópico, distópico da vida, vai chegar um momento que eu vou ter uma inteligência artificial ou uma tecnologia, do que seja, que consegue garantir que a pessoa viva mais de 50 anos. Mais 50 anos do que a expectativa de vida. A expectativa de vida vai para 130 anos. Mas como a política pública demora a acompanhar, as pessoas vão estar chegando perto da idade que precisam daquele troço, mas a política pública ainda não funcionou. Ainda não se adaptou àquilo. Seja porque precisa entender da LGPD, quem eu vou ter acesso de dados para processar, para descobrir como é que... Enfim, o que quer que seja, mas é uma tendência natural. Basta a gente olhar para o mundo de computação em nuvem. O movimento das empresas, né, dos negócios privados irem para a nuvem já aconteceu. Então, não é um movimento de ida. Elas já estão. Né? Tenho certeza que a Avantia usa só ambientes em nuvem, certo? Porque eu também já dei uma consultoria para o pessoal da Avantia, então eu tô ligado que eles usam. Eles já têm um ambiente de nuvem super grande, tá? Super seguro também, né? Fazer o jabá aí do pessoal. Né? Já estão lá. Né? A BID monitora a nuvem. Todos os caras que eu comentei, que eu entrego, né, do produto, dos nossos grandes fornecedores, são nuvem safe. Quando você... nuvem native, né, cloud native. Já nasceram na nuvem, tem na nuvem lá e tal. Mas quando você vai olhar para o ambiente público, cara, não tem. Não tem. É uma coisa que alguns estados estão mais avançados do que outros, mas ainda é muito a cultura do data center e tal. E, de novo, isso não é um demérito. Isso é um fato, é o que acontece, tá? Por quê? Porque eu não tenho a mesma velocidade de uma pessoa ou 10 pessoas que formam uma empresa para fazer esse movimento. Se está acontecendo com tecnologias base como computação em nuvem, imagine inteligência artificial ou blockchain, que ninguém nem entende ainda de fato o que é e de fato o potencial daquele troço. Então, eu acho que esse desafio é o maior de todos. Você tem desafios técnicos, tem diversos desafios técnicos, e tem um desafio, vamos dizer, filosófico, da história que poxa, todo mundo está vendo. O que é que falta para estar de acesso a todo mundo? Isso. Né? Para mim, esse é o maior desafio. E eu tenho batido muito nessa tecla, que é como é que eu evoluo a política pública, sabe? De uma forma bem ampla, a lei, o legal e etc., para ser um protetor e não um dificultador. Uma lei muito nova, ela termina sendo um dificultador, porque ela não entende. Sim. Ela não foi criada para aquilo. Né? A Constituição da gente tem 30 anos, a LGPD tem 3, 4, 5. Então, é impossível que ela esteja com todos os casos. E pior ainda, a Constituição tem uma quantidade finita, trabalhada, sei lá, 30 anos, 40 anos quase já, né? Com relação ao que acontece no dia a dia da gente. Inteligência artificial, tem uma coisa nova todo dia. Tem uma aplicabilidade nova todo dia.
Verdade. Como é que a lei, a Constituição vai acompanhar um processo aqui? Então, essa discussão, esse desafio é gigante. E a celeridade tá brutal, né? Brutal. Sai uma coisa, sai outra, não tem como acompanhar muitas vezes. Que vou fazer um ponto à parte aqui dentro da conversação para que você possa explicar, desmiuçar de maneira bem simples o que é um firewall, porque tenho porque tenho aqui no podcast tem uns seguidor do podcast que é minha tia, que ela às vezes diz, Davi, tava bem interessante, mas tem uma palavra que eu não entendi. Aí, firewall. Firewall, ok. Ok, primeiro desculpa, pessoal, eu tendo a fugir, eu me empolgo, e aí eu saio fugindo do lado, meu lado professor foge do lado de uma explicação mais básica, eu termino entrando no techniquez. O que é um firewall? Tá? Dentro de uma estrutura, né, de rede, aí você pode pensar na rede da sua casa, certo? Você tem um ponto de entrada, que é onde tem seu modem, tá certo? Que o pessoal da sua operadora faz uma conexão, né, de rede, e aí daquele carinha dali você cria uma rede Wi-Fi, né? E aí você tem a senha, que você sai compartilhando com as pessoas, e etc. Tal. Então, o firewall é um componente de rede, certo? Então, ele tem a ver com essa estrutura aqui de rede e que ele fica na entrada de uma rede, tá? Ele é como o nome está dizendo, ele é uma parede de fogo. E o que é uma parede? O que é que acontece com uma parede de fogo? Se houver uma parede de fogo na minha frente, eu não passo. Sim. Eu não vou passar porque eu não vou me queimar. Como se chama? Uma fogueira do São João. Uma fogueira do São João. Não, tá vindo São João, agora o pessoal pula a fogueira. Pulando fogueira. Não aconselho você tentar pular uma fogueira que seja muito alta. Então, pense no firewall como uma parede de fogo super alta que todas as suas conexões de segurança passam por ela, certo? Sim. E aí, o que é que o firewall faz? O firewall tem regras, tá? Os profissionais de segurança, isso é um nicho, né? Profissional de segurança de rede, ele trabalha olhando para esse firewall. Então, eu faço configurações nesse firewall, que vão das mais simples às mais elaboradas. O que é uma configuração mais simples de um firewall? A minha casa, tenho meus filhos, tenho minha esposa. Vamos pensar num ambiente mais simples. Quem é que pode acessar a minha casa? Eu, meu filho, meus filhos, minha esposa. 4 pessoas. Então, o firewall é como se fosse um porteiro. Ele está ali olhando, faz, opa, peraí. Não é Felipe, né? Não é Natália, não é Cecília, não é Matheus. Qualquer outra coisa barre. Isso é uma regra, regra de firewall. Então, é o mesmo cenário. Um firewall, para uma empresa, né? Ele está na borda, ele é um componente de borda que está na conexão ali, na entrada da conexão de internet, e ele olha e faz, beleza, essa requisição, esse apertar de enter que foi dado, que entra na minha empresa, o que é que está vindo ali? Está vindo de um endereço, de uma localidade que eu posso confiar? Está vindo num formato que o meu sistema, minha solução pode aceitar? Então, ele é uma camada que fica ali na frente, né, num nível super baixinho do que está acontecendo. A gente, usuário, digamos, sua tia, né, como você mencionou, dentro da casa dela, dificilmente ela vai acessar o firewall, mas com toda a absoluta certeza, a caixinha de onde sai todas as fibras óticas, ali tem uma conexão de firewall. Sim. Que é para proibir coisas que uma empresa, que é a preocupação do provedor de internet precisa ter com relação à conectividade. Não é um componente de segurança, não é um componente do usuário final, assim, sabe, do cara que está dentro da casa dele, mas é um componente que as empresas de médio, grande porte ali precisam ter, principalmente para evitar conexões erradas, requisições erradas para seus ambientes computacionais. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela... Antes de ir para o próximo tópico, né, só para falar um pouco mais de desafio também, primeiro, ótima explicação sobre o firewall, adorei. Que a gente falou muito sobre desafio na parte de privacidade, né? Sim. E aí eu acho interessante também estar falando questões de desafios técnicos que a gente tem hoje, né? Por ser um pipeline, né, muito complexo e longo lá dentro, então, por exemplo, desse da Azul, a gente pega acesso às câmeras dele, tem toda a tratativa dos dados, a gente pega a grande maioria de ambientes diferentes, né? Então, de noite, chovendo, com sombra, sem sombra e por aí vai. Então, tem toda essa tratativa de dados que a gente faz, porque é um processo longo, né? Tem todo o treinamento também no modelo, né, do algoritmo.
e aí para dar o deploy. Então, é um fluxo que demora, né? De estar fazendo tudo isso. Então, hoje, nessa parte de desafio técnico, a gente tem muita questão de quando muda algum contexto do projeto, né? E precisa ser mudado alguma coisa dentro desse fluxo. Então, por exemplo, na Azul, a gente começou monitorando alguns processos e aí foi aumentando. Então, foi algo de forma gradual e funcionou bem, né? Mas, em alguns casos, que muda totalmente o foco do projeto, a gente tem essa dificuldade de estar retreinando o modelo, estar pegando a imagem de novo, fazendo toda a marcação de imagem, que demora um tempo considerado, né? Até porque a gente quer estar entregando com a melhor qualidade para o cliente, então é algo que vai demorando, algo que merece uma atenção boa. E aí tem toda essa questão de conciliar o comercial, né? E do cliente que está com aquela expectativa de, eu quero isso já pronto. Obviamente a gente tem modelos já prontos, né? Então, por exemplo, na analítica de movimento, que é mais comum, né? Não tem muita mudança na regra do algoritmo, a gente já consegue estar aplicando em diferentes contextos de cliente, né? Mas esses clientes que têm esses contextos específicos como a Azul, realmente tem toda essa tratativa dos dados para estar gerando o benefício para ele, né? E aí, um exemplo que eu posso estar falando disso é nessa casa de asilo que a gente detecta a queda. A gente pensou o modelo, né, do algoritmo funcionando como quedas livres, assim, contínuas, né? Então, o objeto caindo com a velocidade, mantendo essa velocidade. E aí a gente pensou, e se o idoso cair se escorando na parede, mais devagar? Será que o analítico vai pegar? Será que vai estar funcionando bem também? E a gente fez essa melhoria, teve todo o retreinamento de novo, né? Para caso um idoso caia primeiro na cama e depois caia no chão, não dê um alerta falso ou não pega aquele evento. Então, tem essa questão de técnica, né? De estar tratando imagem o tempo todo, estar coletando dado o tempo todo, que é bem difícil. Até porque hoje, um benefício também que a gente traz é que a gente faz o aproveitamento do hardware do cliente, né? Então, a gente acessa a câmera do cliente, né? Deixa ela pública, acessa essa câmera e aí integra a inteligência artificial nisso. E aí tem muita câmera que não está com resolução bacana, que não está numa posição legal também para o analítico estar rodando. Então, tem esses desafios mais técnicos, né? Que merecem atenção, que a gente tem... a questão principal é a velocidade da entrega daquilo, com cuidado de entregar direito também, né? Acho que tu passa muito por isso também, né? O cliente quer aquilo para ontem, né? O comercial também quer aquilo para ontem. Mas para a gente realmente estar tratando as imagens e estar criando um modelo que faça sentido e vai resolver a dor do cliente, realmente tem uma atenção especial para isso, né? Perfeito, perfeito. A precisão é importante nesse ponto. Justamente trazendo novamente o tema de velocidade e precisão. E o que você estava falando sobre... Bom, você treina um modelo, esse modelo vai e encontra padrões, mas o que acontece quando temos mudanças de conceito? Então, mudança de conceito é uma mudança no padrão que a gente já tinha identificado, tinha mapeado, e o que em ciência temporais chamamos de drift, por exemplo. E isso me aconteceu alguma vez em um modelo que a gente tinha treinado para detecção de fraude, antifraude em análise financeira, de transações financeiras. Então, o que acontecia? A gente conseguiu ver um padrão, a gente começou a identificar muito bem, mas depois, surgiu um fraude. Aí, o que aconteceu? Beleza, esse era um cara que tinha entrado na base, tinha dormido ali na base, tinha ficado até ficar quente, e esse é um comportamento fora do padrão, porque normalmente o fraudador, o que ele faz? Ele entra e na hora já aplica, né? Já começa a querer... então, ele vai ser sempre alguém que vai ser detectado, mas ele fugiu do padrão e conseguiu aplicar. Só que o pagamento, nesse caso, era eu acho que era a 2 dias. Então, a gente detectou e o pagamento, conseguimos bloquear o pagamento. Então, não afetou financeiramente, mas se passar, isso quebra a gente. Super legal esse tema. Eu vou fazer uma provocação. A gente estava falando tanta coisa de segurança da informação, das tendências, né, de inteligência artificial, mas eu queria perguntar para vocês, o que é segurança da informação? Como é que vocês definiriam segurança da informação? Segurança da informação. Segurança da informação. Eita. Primeiro, definiria uma contrassenha, uma senha primeiro, você falou. Depois, você falou sobre, no caso do firewall, por exemplo, um vigilante,
na portaria. E para quem não tem, não vive em prédio, seria o cachorro que está aí na frente, né? Legal. É o primeiro... Primeiro bloqueio. O primeiro bloqueio. Então, Como é que tu definiria, Luiz? segurança Legal, aí da cara, tu me informação? pegou. Eu acho que é o conjunto de medidas que visa essa questão, né, de proteção na questão de infra, né? Acho que é mais nesse sentido para mim. Massa, legal. Eu gosto sempre de fazer essa provocação, que a gente fala muito, né? De segurança da informação e etc. As duas respostas estão certas e as duas respostas estão erradas, certo? Igual a boa consultor tá sim e tá não ao mesmo tempo. Mas por quê? Porque a nossa tendência de segurança da informação é relacionada à privacidade. Sim. Então, segurança da informação é privacidade. A gente dizer que não leram meus e-mails, não acessaram minha conta e etc. A gente associa muito a isso, a segredo. Né? Sim. Segurança está associada a segredo. Mas, na prática, você até começou a mencionar, trazer um ponto disso. Segurança da informação não faz o menor sentido. Primeiro, eu vou dar a resposta à pergunta. Não dá para definir, certo? Com um exemplo. Você tem que olhar para a segurança da informação como um leque de definições e o que é que você está traçando em cada uma delas. Então, por exemplo, você mencionou, eu tenho os casos da Avantia. Então, o que é que tem muito ali, né? Eu tenho uma câmera que identifica quem eu sou e eu entro, tá? Aí veja se eu puder entrar, né? Aí veja o que é que eu estou falando. Eu não estou falando de privacidade. Eu não estou falando de privacidade de forma nenhuma. Eu estou falando de identificar, certo? E uma vez que eu identifiquei e que, de fato, aquela pessoa é aquela pessoa, ela está autêntica. E segurança da informação poderia ser definida assim. Cada caso é um caso. Então, são coisas diferentes para cada um. Mas o que vai determinar a segurança da informação mesmo? Vai determinar que eu estabeleço meus processos. É tal que eu quero. Escapou disso. Fugiu disso. Você tem um caso de insegurança? Pode ser. Pode ser. O grande ponto é essas coisas que eu tenho, essas preocupações que eu tenho. Então, segurança da informação, nesse caso aí da Avante, é autenticação. Sim. É como eu me autentico. Né? E uma vez que eu estou autenticado, ou seja, que eu sou quem eu estou dizendo que sou, que eu provo isso, certo? Eu tenho um processo de autenticação. Depois disso, eu tenho um processo de autorização. Então, eu tenho que combinar esses dois caras aqui. No caso de uma portaria de prédio, se eu autenticar a pessoa, eu deixo a pessoa entrar. Sim. Mas se for num banco ou numa empresa, se eu identificar a pessoa e aquela pessoa tiver um nível de clearance, né, de permissão que pode entrar em todas as portas se abrem para ela. Então, eu tenho aqui a autenticação, eu tenho autorização, eu tenho a privacidade dos dados, que é o dado está secreto aqui e uma pessoa não pode ler. Mas será que eu posso botar um dado tão secreto, sabe? Tão secreto que ninguém pode ler? Nem quem tem acesso ao dado pode ler, nem quem tem a autenticação e a autorização devida não posso ler? Posso. Então isso não me serve de nada, certo? Se um dado que ninguém pode ler, não me serve de nada. O dado que me serve é um dado que ele está disponível e que se eu tiver a autenticação e a autorização para tal, eu posso acessar aquele dado. Então, quando a gente vai falar de segurança da informação, é super comum isso. A gente fala muito do hacker, do cara que invadiu, que roubou a minha senha e etc. A gente diz, isso é um caso de segurança da informação porque roubaram a minha senha. Tá? Mas não porque violou a privacidade. Não é um discurso de segurança da informação, é garantir a privacidade do meu dado ou da transação, não. É um leque de opções que você muito bem colocou, que depende da situação, eu saio pensando algumas coisas aqui para poder dizer assim, olha, o meu ambiente, ele tem um nível de segurança, esse é o detalhe, a gente não pode falar nunca em absoluto, né? 100% seguro não existe, vamos dizer logo de medida. Né? Se qualquer pessoa disser, eu vou criar um ambiente 100% seguro, tá mentindo, não vai conseguir, certo? Isso não vai acontecer. E é assim, é algo que eu preciso entender, né? Cada uma das suas vertentes e eu vou aplicando, né? Dentro de segurança da informação. Esse é o grande pulo da questão. E já voltando para o desafio, eu acho que esse é um grande desafio enquanto população, né? De forma geral, enquanto pessoas de forma geral. Por quê? A gente não entende o que ainda é segurança da informação.
A gente se preocupa. Não estou dizendo que ninguém se preocupa, não, tá, pessoal? Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que a gente não entende o nível de segurança da informação que existem, de coisas que existem. Não repudiação é outra grande coisa de segurança da informação. Digamos que eu consiga. Você falou aí, o cartão de crédito, né? Mencionou, eu passo cartão de crédito, identifiquei a fraude ali, etc e tal. E o oposto? Veja, a identificação de uma fraude é um processo de segurança da informação. Ótimo, porque eu evito que o cara perca dinheiro. A integridade, a disponibilidade, a privacidade do dado, etc. Ok. E o lado contrário? O que é que eu tenho dentro daquele ambiente que garante que, de fato, a pessoa, aquela transação é uma transação fidedigna? Ou seja, que uma pessoa não possa negar o envolvimento dela, negar que ela fez aquele dado, que ela fez aquela transação. Aquela transação. Então, não repúdio, ter mecanismos que garantem o não repúdio, né? Também é uma preocupação de segurança da informação. Identificar que aconteceu e identificar e dar para o operador do cartão de crédito, por exemplo, um mecanismo que ele possa dizer, opa, isso é uma fraude. Massa. Opa, isso aqui não é uma fraude. Isso aqui é Davi que está tentando me dizer que foi uma fraude porque ele passou um cartão e está querendo abrir mão da conta. Então, eu ter ferramentas para garantir que a coisa aconteceu de fato e que eu associo com a autenticação, com a identidade da pessoa, também é uma questão de segurança da informação. Então, tem um leque gigante de definições aqui. Sim. E que eu acho que talvez esse seja também outro grande desafio que a gente tem, que é tornar isso cada vez mais público. Espero que o podcast vai ajudando a gente cada vez mais vai ajudar, com certeza. Desmistificar isso. Luiz, tem alguma apreciação ao respeito? Eu acho que faz sentido o que ele falou, né? Realmente não conhecia assim o termo. Acho que essa questão de adoção das tecnologias, né? Como ele bem falou, daqui para frente o público conhecer mais esses conceitos, é muito importante justamente para estarem utilizando as tecnologias da melhor forma possível, né? Então, hoje é um desafio muito grande. Acho que para você mais do que para mim, porque para mim a questão de conceito de segurança física hoje em dia é muito conhecido, né? Então, eu não tenho tanta dificuldade em relação a uma pessoa que, enfim, que não é da área de tecnologia, entender por que aquilo é importante para ela, sabe? Não é um desafio tão grande hoje isso para mim. Mas para essa parte do Ferraz que ele trouxe, acho que realmente foi uma ótima colocação. De como a gente pode estar gerando valor nisso para as pessoas, né? Como elas vão... Até quando elas vão começar a ver isso com um olhar de importância que uma pessoa da área vê, né? Sim. Falando sobre os desafios, quando vocês falaram sobre os desafios e a privacidade, tem uma palavra que vocês concordaram muito com isso, que é transparência, né? E a transparência que é na hora de fazer os contratos, né? Qual é o serviço que eu estou te oferecendo? E aí evitar um pouquinho as letras miúdas, né? É isso. Mas, assim como tem empresas, por exemplo, mencionou a Pixel, que vieram aqui, foram convidados aqui há um tempo atrás, eles falaram muito sobre que a empresa deles, para entrar em um serviço, eles tinham que render conta para uma instituição, que era a Anvisa, né? No caso, Anvisa acho que era, porque é da saúde. No caso de vocês, de segurança, vocês têm uma instituição a quem você responde? Ou só a justiça, mesmo em qualquer acontecimento? Então, no meu caso, posso estar procurando mais saber da resposta, mas acredito fortemente que é só da justiça mesmo hoje. A gente não tem um órgão controlador dessa questão de segurança, né? Então, hoje, por exemplo, como eu citei, se algum cliente sentir que a gente teve essa invasão, né, que nunca aconteceu e muito difícil acontecer, mas sentir que, sei lá, o dado dele está sendo utilizado para outra coisa do que não diz no contrato, né? Então, realmente, acho que é mais uma questão judicial. Sim, hoje, não conheço no mercado de segurança um órgão expedidor que tome conta disso, né? Que controle essa questão. Então, é muito um contato empresa com cliente, né? Sim. E aí, cabe a ele, caso ele sinta que quer entender também mais como está sendo o dado dele, tomar as devidas questões legais. Por isso que, aí, de novo, sendo repetitivo, a questão de transparência, a importância disso, né? Do cliente estar entendendo como vai ser usada aquela tecnologia, justamente para não ter esses casos, né? Que é algo muito... Nunca aconteceu hoje com a gente isso, acho que nunca vai acontecer, mas que realmente é um desafio, né? Como a gente já falou, e que é um desafio crescente ainda mais com a crescente uso da tecnologia nesses casos. Perfeito.
existem padrões, tá, de segurança, dependendo da área que você atua. A gente pode até abstrair um pouco, né, para trazer que a LGPD é algo assim. Então, a LGPD olha muito para as pessoas. Como é que eu protejo os seus dados, os dados da gente, né, quanto pessoa. Então, ela é uma normativa, né, uma lei. Eu não vou entrar nessa diferença do que é lei, o que é norma, certo? Mas, enfim, é algo que está ali para dizer o seguinte, olha, se você fizer isso, e isso, você está aderente à LGPD. Isso é para pessoas. Para empresas, existem também padrões que servem para aquela empresa atestar um determinado nível de segurança. Então, existem as ISOs da vida. Existe uma ISO que é relacionada com segurança da informação. O que é que aquela ISO diz? Ela tem processos e métodos que a empresa precisa comprovar que segue para que uma entidade externa dê um selo. Você tem um ISA. Sim. Você tem ISA, não, desculpa. Você tem um ISO, né, espécie de aqui de segurança da informação. Né? Por quê? Porque eu tenho um processo tal, que a empresa vai lá, faz uma auditoria e lhe dá aquele selo. Eu, usuário final, vou lá e vou escolher a empresa que vai ser meu fornecedor, certo? Eu vou escolher, essa daqui é isso, essa daqui faz isso, etc e tal. Então, existem essas empresas que definem padrões, não termina fazendo uma coisa judicial e etc., mas ela serve como uma marcaçãozinha, né? Um branding ali para você garantir. E aí tem por áreas. A área de saúde tem uma específica, a área de finanças tem uma específica. Então, se eu sou uma instituição financeira, né? Se eu sou uma fintech, eu vou usar muito, eu vou me beneficiar muito, né, se eu tenho determinados tipos de atestados de segurança, né, da informação. O nível que eu apresento meu SLA. O SLA é o tempo que eu dou de resposta, né, para uma pessoa. Isso também entra nesse pico. Então, empresas que têm um SLA alto para atender segurança, aí tem um nível. Empresas que têm um ambiente de monitoramento que tem tal e tal característica, ele tem um nível de SOC específico, que é uma certificação. Então, existem empresas que fazem isso e aí cabe muito, tanto você quanto a empresa, quando vai contratar uma outra, entender o quanto seu é importante. O que para você é importante. Perfeito. E já que você mencionou o DSLA, então, vocês estão, como empresa mesmo, estão supeditados ou preços não, né? Presos a uma instituição muito antiga, que é o mercado, né? Se vocês fizeram alguma coisa errada com o cliente, isso repercute totalmente e volta com tudo para vocês. Agora, você estava falando sobre um assunto que me levou, vou pegar o gancho agora e vou falar um pouco sobre a personalização que traz a inteligência artificial. Que a personalização é uma promessa que a inteligência artificial traz para todas as áreas, para todos os setores e para a segurança também, né? Em vez de colocar uma abordagem única para todos, eu posso criar um sistema personalizado para cada tipo de cliente. E isso, vocês estão... O que opinam disso, da personalização? E vocês estão aplicando nas empresas de vocês? Legal, posso começar. Acho que é uma tendência muito grande para a parte de segurança, né? Tanto física como digital e da informação. A gente aplica já hoje, então a gente, como eu falei no início do podcast, né? O grande diferencial é estar entendendo a dor do cliente, né? E aí, dentro dessa dor, tá aplicando um IA que seja de uso dele e que realmente faz sentido para ele. Então, hoje, a gente já vê alguns casos, Davi, por exemplo, que a Avantia está começando a detectar eventos de assalto em moto, né? Então, 2 pessoas numa moto, né? A segunda pessoa saindo e fazendo esse assalto. Então, num contexto dinâmico, pegando uma câmera isso, da questão também da latência da internet, é algo muito difícil. E aí tem clientes que querem isso, né? Tipo, isso para mim é muito importante, eu quero que vocês trabalhem em cima disso. Então, a gente tem esses casos, né? Hoje a gente atua em alguns, mas é um leque muito grande de possibilidades, né? Eu estava conversando com um amigo meu, o pai dele tem um supermercado, né? Ele trabalha no supermercado. Ele falou, bicho, tu não tem noção da quantidade de furto que tem aqui, né? Será que vocês não conseguem atender a gente, não? Como é que vocês fazem isso, né? E é engraçado que ele falou que são das pessoas que ele menos imagina, né? Normalmente idoso pega algum açúcar, bota na bolsa e vai-se embora, né?
Ele falou, pô, e eu comecei a pensar nisso. Eu fiquei, pô, acho que realmente daqui para frente a gente vai conseguir chegar no nível de personalização da IA que esses casos, né, a partir do momento que a pessoa levantou a camisa e botou um saco de arroz dentro do supermercado, a gente vai conseguir estar detectando isso, né? Eu acho que está muito na tendência esses casos. Então, outro exemplo legal nosso que a gente viu, né, de personalização, de não ser um modelo repetitivo, como é, por exemplo, um modelo de análise de movimento, análise de cruzamento de linha, que são modelos que eu consigo replicar em vários cenários, é um analítico que a gente está trabalhando que se chama de emboscada, né? Que é um carro chega no local e ninguém sai desse carro, né? Fica um tempo determinado e ninguém sai. Então, a gente consegue detectar isso. E todos esses parâmetros que eu estou citando aqui, é tudo personalizado pelo cliente. Então, sei lá, um analítico de aglomeração que a gente aplica, né? A pessoa detecta o que ela considera uma aglomeração, 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, o que for, e quanto tempo a pessoa tem que estar naquela área para ser considerada uma aglomeração, né? Porque eu só se passei na área e não fiquei numa aglomeração. Perfeito. Então, hoje, com analíticos, com modelos que a gente já usa, a gente já consegue trazer essa personalização. É o que eu falo muito para o cliente. Então, um analítico pode ser usado para segurança, como essa aglomeração. A gente personaliza, como, por exemplo, para um uso de um supermercado. O cara quer ver o tempo quando uma fila de um caixa dele está lotado para ele abrir outro. Né? Então, a gente traz essa personalização já hoje, em alguns cenários desses, com analíticos já existentes. Né? E eu acho que, como eu falei também, vão ter cada vez mais casos de usos distintos em relação à personalização da IA. Eu acho que tem tudo a ver com o futuro da parte de segurança, né? E aí vai depender muito do contexto do cliente. E aí fica muito esse debate, né? Debate não, mas essa questão filosófica que eu realmente imagino diversos cenários possíveis que a gente pode detectar, sabe? Nada vai ser algo de tipo, pô, isso aí não rola não, é muito difícil ou é um contexto muito específico. Acho que hoje, com os modelos atuais, a gente já consegue trazer essa personalização e cada vez mais isso vai ser mais usado no mercado, né? Perfeito. Eu concordo plenamente. Acho que talvez seja um desafio aí, olhando, né, para a IA, né, de forma geral, que é trazer essa personificação. Mas não faz o menor sentido não ter algo disso e tudo que aponte, né, para isso. Voltando aí, por exemplo, do nosso amigo Firewall, né, que a gente começou a mencionar aí mais cedo. Cada firewall, cada ambiente, ele precisa ser personificado para aquele ambiente. Sim. Né? Não só no cenário de prevenção, mas no cenário para dentro. Eu tenho as minhas regras, né? Como o Luiz mencionou, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu tenho que personalizar, né, aqui, configurar do jeito que eu quero, e eu tenho que ser capaz, o desafio é dar esse lado para a inteligência artificial dentro da área de segurança, que à medida que eu estou recebendo pacotezinhos, né, solicitações que entram no meu Fire, ele começa a identificar, opa, isso aqui é uma coisa real, como você mencionou da fraude. Pô, isso aqui é um ataque, isso aqui é um tipo de ataque, isso aqui não deveria estar chegando, ou isso aqui está chegando, ou poxa, isso aqui não é um ataque, ou eu considero que é um ataque porque nunca aconteceu. Como fazer isso? Então, tudo isso vai tocar muito, né, nessa esfera de personalização, de personificar, né, inteligência, solicitações, né, que estejam relacionadas com segurança da informação usando, né, inteligência artificial. Então, talvez um grande desafio seja como você personalizar, né, sem personificar. Sim. Né? Sem eu estar dizendo assim que quem está fazendo aquilo é fulano. Não é. Sim. Mas identificar que aquilo que está acontecendo é que é errado, ou que é certo. Né? Isso é um grande desafio, toca muito com LGPD, toca muito com questões de privacidade física, né, da pessoa, porque eu preciso identificar que é um ato errado, mas eu não posso personificar na figura de uma pessoa que está fazendo aquele caso, que aí eu posso estar infringindo a LGPD porque eu estou acabando com a privacidade da pessoa. Vê como de novo, né? Aquela história de como a política, como a lei demora para acompanhar o que a gente precisa fazer. Totalmente. Agora, já vi que um pouco esse lance de personalização vai para a seguinte pergunta também, que o seguinte assunto a gente abordar, que é o futuro da inteligência artificial na segurança. Como vocês enxergam aquele quesito? Então, acho que eu posso começar. Acho que
Eu não vou dizer que o céu é o limite, né? Porque vai passar disso. Principalmente porque é um ciclo vicioso o que está acontecendo. Então, eu tenho novos negócios nascendo, né? Eu tenho inteligência artificial que melhoram negócios, né? Então, se eu tenho novos negócios nascendo e eu tenho inteligência artificial que melhora e que cria novos negócios, isso é uma máquina moto perpétua. Ela está sempre ali. Eu vou estar sempre tendo alguma coisa nova aqui, etc. Então, se eu tenho um novo negócio, inteligência artificial, que quando lê desse negócio aqui gera um outro negócio, que gera outro negócio, gera outro negócio, que eu vou botando novas camadas aqui em cima, tem desafio de segurança no mesmo aspecto. Vai sempre estar tendo que acompanhar aqui junto para garantir nem que seja a idoneidade, a não identificação, a não personalização das pessoas. Eu gosto muito eu gosto muito do exemplo do Netflix, né? Netflix é uma empresa que a gente associa ela a streaming de dados. Mas Netflix, ok, é uma empresa de streaming de dados, de vídeo, desculpa, é uma empresa de streaming, né? Ela através de vídeo, acho que todo mundo tem uma assinatura hoje de Netflix, mas isso não é o grande filão do Netflix. O grande filão do Netflix é o quê? Dados. Gerar dados e, a partir dos dados que ela gera, ela criar um novo mercado que são de filmes cada vez mais personalizados para um público específico. Então, veja, eu já tinha o público de criar filmes. O Netflix começou a streamar e aprender com isso o que as pessoas gostam, e ela criou um novo mercado, que é gerar novos filmes, ou melhor, gerar novos roteiros e insumos de roteiro de filme que seja personalizado, que já bate num novo cenário de marketing. Eu vou criar uma propaganda, eu quero que a propaganda esteja naquele filme que eu sei que a pessoa daquele perfil, não aquela pessoa, mas aquele perfil vai assistir o filme porque eu vou vender mais. Então, veja quantos novos negócios eu criei a partir de um negócio só, todos powered, né, por inteligência artificial. E onde é que está a segurança da informação? Todas as camadas aqui. Eu vou precisar agora de uma forma, não sei nem se já existe, deve existir, alguma forma de impedir que um concorrente não influencie o algoritmo porque alterou o dado e etc, não sei o que, sabe? Para não prejudicar a propaganda do cara que contratou o serviço do Netflix para fazer o novo dado. Então, é virtualmente impossível a gente pensar, porque o limite vai ser o céu. Uma viagem total. Vixe. Legal, acho que pensando muito num futuro próximo, não tem como não falar da difusão da tecnologia, né? Acho que vai ter, independente do tamanho do empreendedor, né? Grande ou pequeno, acho que vai estar usando inteligência artificial na parte de segurança e processos dele, né? Acho que isso com certeza é uma vertente que vai se seguir. Eu vejo muito um conceito de cidades inteligentes, né? Então, câmeras públicas usando com inteligência artificial, gerando vários tipos de eventos, já acionando o sistema da polícia, né? E a polícia tomando também ações em cima disso. Então, eu acredito... Hoje a gente já tem câmeras públicas que usam IA, né? Em diversos cenários. Mas acho que é uma crescente muito grande disso, de ter a grande maioria dessas câmeras já com esse tipo de ferramenta, né? Vejo a questão da integração da IA com a IoT. Então, a gente vê hoje em dia muita questão de portaria remota, né? No meu prédio, inclusive, Então, a pessoa lá de São Paulo monitora, abre todo o meu prédio sem ter um porteiro lá, né? E aí eu vejo muito essa questão dessa integração com esse sistema de portaria remota, com a IoT do prédio. Então, a câmera detecta alguma prevenção, né? Um comportamento suspeito, não o acontecimento já daquela ação, né? Mas, sei lá, uma pessoa suspeita andando pela área com uma ação diferente do padrão, e aí ela já aciona o portão do prédio já se fecha sozinho. Então, acho que essa questão de integrações com a IoT usando inteligência artificial também vai ser um grande diferencial. E eu fico muito feliz pensando nessa questão da difusão da tecnologia, né? O teu podcast, inclusive, é um grande exemplo disso. A gente consegue ver hoje muitos casos de uso usando IA, né? Futebol, nutrição, inovação, marketing, por aí vai. Então, acho que hoje eu consigo ver que tem uma não sei se a palavra é elite, né? Que tem mais acesso a essa questão dessa ferramenta, né?
Então, hoje, talvez um microempreendedor não consegue estar acessando isso, tem essa dificuldade para acessar isso, para achar muito complexo, para achar que é muito difícil ir atrás. Então, acho que daqui para frente, a gente vai estar vendo isso no mercadinho da esquina. Democratização. Exatamente, Totalmente. exatamente. Eu estava trazendo esse ponto, estava pensando que isso vai ser algo que vai chegar lá na frente. E hoje, a gente fala, né, do chat GPT ali para todo mundo e, na verdade, há quem dissesse o seguinte, veja, inteligência artificial não é uma novidade, certo? Então, qualquer pessoa diz assim, mas eu não tenho acesso à inteligência artificial. E a gente dizia, você está usando o seu smartphone. Tem um monte de inteligência artificial no seu smartphone, quando ele entende, quando o seu Waze já sugere o local que você vai ir. Como é que ele sabe isso? Que ele aprendeu. Como é que o Netflix sabe o que é que você gosta? Porque ele aprendeu, inteligência artificial. Mas as pessoas não enxergavam isso. O que eu estou achando super bacana dessa nova era, né, que a gente está vivendo, muito graças ao ChatGPT, que foi um cara que popularizou, né, que democratizou isso, é que agora todo mundo virou especialista em inteligência artificial. Ok, é usuário de aplicativo, não estou falando de uma forma pejorativa, mas democratizou. Eu consigo botar o ChatGPT na mão de qualquer pessoa, tá? Um smartphone da gente é uma ferramenta extremamente poderosa que pode chegar. Então, imagine quando começar um negócio que hoje só é de acesso de uma grande empresa, né? Sei lá, um grande supermercado que usa o sistema lá da Avante e de repente o supermercado menorzinho não consegue contratar o uso, tá? Porque é uma coisa bem mais robusta, mais cara, etc. Mas já há a inteligência artificial, a democratização de tecnologia, esse novo alvorecer, né, de soluções, vai virar de acesso do cara do mercadinho, do outro, sabe, do cara pequeno, do negócio pequeno. Toda e qualquer ferramenta, não só de segurança patrimonial, como de segurança antifraude e coisas do gênero. Vai terminar sendo uma tendência para todo mundo. E falando dos pequenos negócios, por exemplo, não posso conseguir um plano de uma empresa grande, mas como pequeno negócio também não me alcança para contratar um especialista, alguém que esteja estudando na faculdade e que venha construir um agente para mim. Mas eu tendo as perguntas certas, eu posso elaborar um plano de marketing, um plano de ação, colocar sistema de recomendação, pelo menos sugerir. Posso agora conversar com a máquina e ter essas vantagens, né? Agora, alguma reflexão e consideração final? Legal, posso começar. Eu acho que para o público aí de casa, ter essa questão da democratização, né, da IA, tá indo atrás disso, independente do tamanho do seu negócio, pequeno, um empreendedor grande, acho que vale a pena. A IA está aí para ser usada, né, para estar sendo descoberta cada vez mais casos de usos. E acho que pegando essa vertente, não só usar por usar, né, usar para realmente combater uma dor real sua, um problema que você vê no seu dia a dia. Então, hoje, por exemplo, hoje não, mas tinha um cliente da Avante que eu achava super legal, que era uma feirinha, uma mulher que vendia pastel e usava, né, nosso produto. E aquilo me deixava muito feliz, né? Porque, não é só em grande escala que a gente pode usar, a gente pode estar usando em pequena escala. Então, acho que é isso, começando um projeto piloto, escalando, e aí realmente tá aí para ser usada, né? O ChatGPT, como tu bem falou, trouxe essa realidade para o pessoal de casa, né? Para o pessoal que não está tanto na área, inserido no dia a dia. E acho que vai nesse sentido, né? Começar com algo, testar, ver como funciona, tá escalando e realmente está se beneficiando da ferramenta porque traz benefícios muito grandes para uma operação, né? De consideração final, eu diria, se preocupe, né, com seus dados, tá? Eu não diria que você precisa ter uma neurose daquilo que você faz. A mensagem que eu recebo, a coisa que eu acesso, etc. Você tem uma preocupação, mas não uma neurose. A gente está vivendo um momento que as pessoas agora estão começando a ficar neuróticas, certo? Qualquer coisa disso. Então, tem a preocupação, mas não precisa ser neurótico. E aí, o que é preocupação? Cara, faça as coisas básicas. Troque sua senha, use um esquema de senha forte, um gerenciador de senha, etc e tal. Não caia naquela história de, poxa, no golpe, sabe? A gente tá vendo um negócio aí de golpe pra caramba. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Então, alguém liga pra você, você atende, e a pessoa diz que é
do banco, não é. Sempre não é. Então, não se preocupe, tenha o mínimo, né, de preocupação e não tenha medo da tecnologia. Saiba usar a tecnologia. A gente encontra muita gente que tem medo de usar a tecnologia. Ah, eu não vou ter uma Alexa na minha casa, ou um assistente desses aí qualquer, né, que tem vários, porque tá escutando tudo que eu falo. Eu não vou usar muito o Insta ou uma rede social, porque Mark Zuckerberg está escutando tudo que eu falo. Bicho, pode até ser, pode até estar pegando e etc, mas, cara, usa a tecnologia, porque a quantidade de benefícios Sim. que a tecnologia, e eu não estou falando nem, sabe, nem aquela coisa de, quem usa a tecnologia por bem ou por mal, estou nem falando isso. A tecnologia, assim, pela própria definição, está aí como uma forma de evolução, de uma nova ferramenta, né? Ou de novas ferramentas, que te ajudam a crescer, que te ajudam a dar o próximo passo. E quando eu der esse próximo passo, que gera uma nova tecnologia, eu dou um outro passo. E a gente evolui enquanto sociedade, enquanto pessoas. Enquanto a gente tiver com medo de usar a tecnologia pelo medo da tecnologia, tem um grande passo aí que ainda precisa ser dado, que é pare de ter medo, cara. Usa esse negócio com parcimônia, certo? Não estou dizendo aí que virou Mad Max, né? Todo mundo maluco aí correndo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo usa com parcimônia. Sabe o que está fazendo. Sim. Olha muito para a tua vida real. Hoje, no mundo real, acidente de carro mata. Todo mundo tem carro. Eu uso porque me ajuda para fazer alguma coisa, mas todo mundo tem carro. Acidente de avião mata muita gente, cai avião, etc e tal. É mais seguro do que carro. Todo mundo viaja. Né? Sem falar de alimentação e etc e tal. Então, conhece o negócio, cara, tecnologia, usa. Tenha preocupação, como você tem com qualquer outra coisa que você faz. Mas usa. Perfeito, perfeito. E sempre indo para o ponto mais básico, sempre faz uma pequena curadoria sobre qualquer mensagem de texto, qualquer mensagem no WhatsApp. Fique ligado, procure uma segunda fonte de informação, para não cair no golpe. Inclusive, temos que suspeitar de qualquer pessoa. E de qualquer ação também que às vezes se traveste de boa ação. Por exemplo, agora tiveram aquele caso de enviar o Pix para ajudar as vítimas do RS. Então, isso sempre faça uma curadoria. Muito obrigado. Antes de falar muito obrigado, quero ir para um assunto. Tudo aquilo que a gente está conversando, a galera que está tentando entrar para a área de ciência de dados, para a área de inteligência artificial, para ver um pouquinho mais a fundo ou começar nesses assuntos, me perguntaram já quais são as habilidades que eu devo ter para começar com ciência de dados. E isso vou fazer o gancho para a recomendação da leitura de hoje do episódio. Então, falando das habilidades, quais habilidades que eu devo ter? Além das habilidades técnicas e analíticas que devemos ter, também tem, e que o pessoal tem negligenciado muito, são as habilidades interpessoais e de comunicação. E entre isso, hoje trago para vocês a sugestão de Dale Carnegie, que é a Bíblia da comunicação, e um dos livros deles é Como Falar em Público e Encantar Pessoas, que basicamente é uma guia de como você se comunicar em relação à postura, em relação a contato visual, em relação a como construir uma história de início, meio e fim. E, novamente, aplicando um gancho sobre isso, como contar uma história. Então, também de Cole Nussbaumer, Storytelling com Dados, que essa é também uma guia para a utilização de gráficos dentro de uns problemas, para a solução de problemas. Porque, no final das contas, comunicação é o quê? A habilidade de comunicação é poder traduzir, você como alguém técnico ou especialista, poder traduzir todas as complexidades que tem a ciência de dados para um pessoal não especialista. Agora sim, muito obrigado por ter vindo ao episódio. Um dos episódios que mais eu gostei foi esse aqui. Conteúdo riquíssimo, essas duas perspectivas de segurança, tanto física como digital, foi muito
muito riquíssimo. E eu já te conheço, Ferraz, então eu sabia que ia ser um episódio bom. Obrigado. E Luiz, a Luiz foi produto da prospecção aí, do time de prospecção, e quando eu fui conversar com ele, me perguntou: Ô, Davi, qual é a tua expectativa? Porque eu topo, primeiro respondeu, mas qual é a tua expectativa? Porque inteligência artificial, eu não sou um cara técnico. Aí eu digo, eu sou do produto. Velho, o que melhor que alguém que é de produto? Sim. Está na linha de frente aí com o cliente e com o time técnico. Que entende a dor do cliente lá na ponta, do como é que o meu produto atende o cliente, que é exatamente isso. Eu posso ter todo o techniquez do mundo, mas esse meu techniquez só vai tocar numa camada muito pequena de pessoas. É uma visão 360. Velho. Exatamente. Então, galera, muito obrigado realmente por terem vindo. Essa vibe de todos os convidados que passaram por aqui, essa frequência que eu costumo chamar de... Essa frequência de, velho, tem esse projeto, você topa participar? A finalidade é tentar levar um pouco de como as empresas estão utilizando inteligência artificial para a galera que está tentando entrar na área, para a galera que está tentando migrar de área ou simplesmente para aquele que quer ter um pouco mais de conhecimento. Muito obrigado realmente por terem vindo. E agora é com vocês, querida audiência. Continuem dando seu like, continuem comentando. A gente quer saber realmente o que vocês estão achando de cada episódio e, sobretudo, porque sua opinião importa. Até a próxima!